Hoje estamos num lugar um pouco diferenciado para falar sobre Ana Karenina, um dos últimos livros que eu li. E eu queria muito vir conversar com vocês sobre esse livro, porque ele foi um livro que foi muito bom, foi muito impactante, então eu queria trazer um vídeo só sobre ele. Então, tô parada aqui, no meio do nada, e aí a gente vai conversar sobre Ana Karenina nesse meio tempo. Já vou fazer alguns adendos antes de começar o vídeo. Primeiro eu vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar aquele like, me acompanhar lá nas outras redes sociais, tá tudo aqui no box de descrição. Mas antes de começar a falar sobre Ana Karenina, eu vou fazer alguns adendos, principalmente sobre o nome do livro, que não se fala Ana Karenina. Até onde eu sei. Eu acho que é Ana Karenina, porque tem um acento, né? Mas eu não falo russo. E aí, eu não sei como é que fala, eu nunca ouvi ninguém falando, a não ser pessoas aleatórias na internet quando falam sobre o livro. Eu não sei russo, então eu vou falar Ana Karenina porque eu acho mais bonito, mais sonoro falar. Mas eu sei que provavelmente não é assim que se fala Ana Karenina. É isso aí. Quando eu vou conversar com alguém, eu falo Ana K. Então a gente vai falar Ana K, que é mais fácil. Outro adendo que eu vou já trazer aqui é que eu vou trazer alguns spoilers nesse vídeo. Então eu vou falar algumas coisas, porque não tem como falar do livro sem falar da história. Então alguma coisa vai ser spoiler. Mas convenhamos, né? Um livro do século XIX, até que ponto é spoiler? Porque tanta gente fala, tanta gente comenta, o que é novidade? Eu entendo não trazer spoiler de lançamentos, mas de clássicos é um pouco difícil. E a gente tem que falar sobre o livro, tem que acabar falando sobre a história. Então terão alguns spoilers, porém nem tantos. Eu não vou falar sobre o final do livro nesse vídeo para não atrapalhar a leitura de quem quiser. Então, quem já leu sabe do que eu estou falando, mas lá as últimas partes do livro eu não vou falar sobre para evitar problemas. Então, vamos contextualizar a história, né? Ana Karenina foi escrita por Tolstói no século XIX, entre 1870 e alguma coisa, por ali. É um livro dessa época. Ele foi publicado numa revista na Rússia, por partes. Ele não foi publicado o livro inteiro. Então, o livro, quem já leu, e quando você for ler, você vai observar que ele é dividido por partes. Parte 1, parte 2. Ele tem 8 divisões, né? 8 partes. E o Tolstói foi publicando na época através da revista. E isso trouxe para ele um grande sucesso. As pessoas ficavam pedindo por mais. Ele nem tinha planos, até onde eu li, estudei sobre a história, tá? Ele nem tinha planos de escrever tudo, mas como cobraram, ele terminou de escrever para publicar o final, porque todo mundo gostou, bombou muito na época, e foi um sucesso, né? Então, a história, por mais que o título diga Ana Karenina, ela não é tão do foco principal assim não, tá? Eu achei que seria a história dela, enfim, mas na verdade não. Esse livro, ele traz dois paralelos, assim, são duas famílias, duas histórias. Todo mundo ali se interliga, porque todo mundo se conhece, mas ele traz a história de duas famílias. Então tem dois protagonistas nesse livro. Um é a Ana e o outro é o Lioven, que isso na tradução que eu li da edição da editora 34, que é essa aqui, né? E o nome é diferente de outras edições, então eu já vi muita gente fala sobre Lievin, né? Mas na minha edição era Lioven, como que era o nome dele? Constantin, acho que é esse o nome dele. E esse personagem, ele foi, assim, de todos, eu acho que é o que é mais parecido com o Tolstói. Então, ele se baseou, acredito até na história dele com a esposa dele, para escrever a história do Lioven. Então, ele vai narrar a história dessas duas famílias. Tanto da Ana, no casamento dela, quanto do Lioven. Outra coisa que é muito importante falar já desde o começo, é que esse livro, todo mundo faz parte da aristocracia russa. Eu não sei ali certinho qual que é o título de cada um. Eu posso até falar besteira, mas, por exemplo, tem conde, tem princesa, tudo, mas não necessariamente princesa é porque era filha de rei, mas eles tinham títulos, todo mundo ali, então todo mundo é nobre, todo mundo é podre de rico, porém eles são divididos assim entre a galera, porque eles se passam em duas das principais cidades russas, né, que é Moscou e São Petersburgo. E aí eles meio que, já no começo tu percebe que eles têm um certo preconceito. Quem é de Moscou tem preconceito com quem é de São Petersburgo, e quem é de lá tem preconceito com a galera de Moscou. Eles ficam, tipo, se pinicando. Mas todo mundo é muito rico, todo mundo é dono de terras, tudo, mas eles ficam nesse embate aí, quem é mais, quem pode mais, quem tem mais. E o livro já começa com uma das frases mais icônicas da literatura, e ele mostra certinho sobre o que é o livro. Então ele fala: todas as famílias felizes são parecidas, cada família infeliz é infeliz a seu próprio modo. Então ele já começa com essa frase, e que demonstra muito a história da Ana Karenina, porque já vai começar sobre a confusão dentro da casa do Oblonsky,
que é o irmão da Ana, porque ele traiu a esposa com a, tipo, babá, governanta, preceptora dos filhos, que era a pessoa, acho que, responsável pela educação dos filhos, das filhas dele, e ele trai a esposa com ela, e aí tá todo aquele pé de guerra, a esposa querendo ir embora, querendo se separar, e não querendo falar com ele, e ele querendo perdão, e aí nisso ele já fica sabendo que a Ana vai visitar ele, que é a irmã dele, vai na casa dele, e aí ele fala, né, pra esposa, que é a Dolly, a Ana tá vindo e não sei o que lá, e ela não quer nem saber, porque tá brava pela traição, ela descobre através de cartas, né, sobre a traição do marido, então já começa desse jeito, assim, já, ó, traição, brigas, intrigas, casos de família, e você realmente se sente como se estivesse assistindo uma novela, só que um pouco melhor, porque todas as intrigas que tem e todas as tretas, parece coisa de novela, juro pra vocês, é muito engraçado isso. Então aqui a gente já tem um personagem que é o Oblonsky e a esposa, a Dolly, né? E aí aqui a gente tem um outro problema que eu vou fazer um adendo paralelo com vocês. Esse livro foi um dos livros mais difíceis que eu já li, porque todo mundo tem tipo 2, 3 nomes, tá? E é tudo nome em russo. Então o Oblonsky, ele é o Stepan Arkanovich, não sei o que lá. A Dolly é Daria Sherbatskaya. Porque ela é Sherbatsky, é uma... Como que é o nome dela, entendeu? E aí, daqui a pouco tava falando em o Stiva, que é o Oblonsky, e daí tava falando em Oblonsky, e aí eu ficava tipo, é a mesma pessoa? Quem que são essas pessoas? Então, foi um livro que me confundiu muito por causa dos nomes, tinha momentos que eu não sabia de quem que tava falando. Isso acontece bastante, assim, em vários trechos do livro. Mas, então, tem todo esse paralelo inicial aí da briga já na casa dos Oblonsky. E aí, nisso, ele fica informado, né? Ele é informado que a irmã dele tá vindo, a Ana K, ela tá vindo... Ai, gente, agora eu não lembro, eu vou confundir, tá? Se ela tá vindo de Moscou pra São Petersburgo, pra esse lugar, ou o contrário, tá? Mas ela tá vindo, e aí o Oblonsky já fica, porque ela tá... Não, a Ana vai chegar e ela vai resolver o meu problema, ela vai conversar com a minha mulher e vai convencer de que ela não deve se separar. E aí já temos esse primeiro impasse aí na história. E aí a gente também vai ter a história, que nem eu comentei antes, do Lyovin, que é amigo do Oblonsky, eles são bem amigos, e o Lyovin, ele é uma pessoa, assim, muito... inteligente, muito... Ele gosta de filosofar sobre a vida, ele gosta de questionar as coisas, e é diferente dos outros, porque, que nem eu falei, todo mundo é rico, todo mundo é dono de terras, todo mundo tem títulos, né, de aristocracia, mas o Lyovin, ele é um cara que ele gosta mais de ir pro campo, de trabalhar com agricultura. Tem inclusive um trecho bem extenso no livro que fica falando sobre agricultura, que, pelo amor de Deus, eu confesso com vocês, foi difícil de ler. Foi chato, eu achei chato, tá? Não que seja ruim, só me entediou, porque de que eu vou querer saber sobre agricultura? É nesse ponto. Mas ele é um cara que gosta mais de ficar no campo, e ele é um personagem muito engraçado, sério. Ele é aquele amigo que todo mundo tem. Sabe aquele amigo que fala sem pensar, que troca os pés pelas mãos, que daqui a pouco ele... Ai, meu Deus, eu não acredito que eu falei isso, me perdoa, o que foi que eu fiz? Ele é muito assim, ele age por impulso, só que ele é muito inteligente, e aí ele não gosta de algumas pessoas, e ele deixa isso bem claro. É bem perceptível quando ele não gosta de alguém, mas ele é aquele... Cara, todo mundo tem um amigo assim, sabe? E aí ele tá apaixonado pela Kitty, que é a irmã da Dolly. Vocês estão conseguindo acompanhar a árvore ginecológica aqui da família, né? A Dolly, que é a esposa do Oblonsky, tem uma irmã que é a Kitty. E aí o Lyovin, que é amigo do Oblonsky, ele gosta da Kitty. Ele tá apaixonado por ela, ela é uma menina de 18 anos, novinha, bonitinha, um pitel. E ele bota os olhos nela e tá apaixonado por ela, e aí ele quer pedir ela em casamento. E aí, gente, eu só vou confundir talvez a linha do tempo, tá? Mas nisso a Ana chega. E aí tem que buscar a Ana na estação ferroviária. E aí a gente tem o começo ali do livro, onde a Ana, quando tá na estação ferroviária, ela encontra com o Conde Vronsky. É Alexei Vronsky o nome dele. E aí ela vem, porque o Vronsky foi lá, porque ela tá vindo de viagem, e aí na viagem ela conheceu a mãe do Vronsky. E aí ela conversou com a mãe do Vronsky no trem, e aí o Vronsky foi buscar a mãe, aí ele conheceu a Ana, e aí ele se encantou pela Ana, porque a Ana era uma mulher linda, de cabelos escuros, maravilhosa, charmosa, um pitel. Quem faz ela no filme, num dos filmes, né, porque tem vários, mas no mais recente, é a Keira Knightley, que é a Elizabeth Sua do Piratas do Caribe e a Lizzie de Orgulho e Preconceito. Então, imaginem a Ana K com o rosto dela. É bonita, entendeu? É uma moça muito bonita. Então, ele já se encanta
pela beleza dela. E ali tá tendo todo um vucu-vucu também, porque um funcionário da estação caiu no trilho do trem e... né, ele desfaleceu. Então todo mundo fica muito impactado com aquilo. A Ana, na hora, ela já pensa que aquilo é um mau presságio, ela já fica se sentindo mal, e aí ela fica se questionando porque ela deixou o filho dela, então ela fica pensando que talvez seja um mau presságio relacionado até com o filho. E aí a gente vai conhecer um pouco da história da Ana, que é uma moça que teve que casar jovem, né, e por conveniência. Ela não casou por amor, ela casou com um homem que é muito importante na história russa, né, no governo. Ele seria o que talvez seja o quê? Um ministro? Ele era um funcionário muito importante do governo. E ele era um cara meio frio, meio calculista, meio calvo, né? Não dava devida importância pra mulher, aquela coisa, quem não dá assistência abre pra concorrência, alguma coisa assim. Então ele não era uma pessoa lá, né? A Ana tava casada, tipo, aquela coisa ok. Só que ela não casou por amor, ela não estava encantada pelo marido. E aí ela conhece o Vronsky, e aí ela se encanta pelo bigodudo do Vronsky. E aí ela pensa, nossa, ele tem cabelo, meu marido não tem cabelo. E aí eu acho que ela se apaixona pelos cabelos do Vronsky, que tinha até demais, então, os bigodes, assim. E aí vai pro baile, o tal do baile lá, que o Lyovin queria pedir a Kitty em casamento, isso aí. Corta pro baile, e aí a Kitty, ela tá apaixonada pelo Vronsky também. Ela tá ali toda, o Vronsky é o meu amor, minha vida, minha patente entupida, e ela tá encantada por ele. E aí nisso o Lyovin, ele pede ela em casamento e ela fica tipo, não faça isso, você não podia ter feito isso, como assim? E aí ela declina do pedido porque ela tá encantada por outro, e o Lyovin se sente muito humilhado até por isso. Só que daí nisso ela vê a Ana dançando com o Vronsky, e aí eles percebem a tensão sexual no ar. E aí ela fica tipo, opa, pera aí, que aí aqui tem caroço nesse angu. E aí ela fica muito triste e ela percebe que o Vronsky, que flertava com ela, que ficava tipo, e ela achava que era o amor da vida dela, não queria ela, ele queria a Ana. E aí fica aquele climão tenso entre os brothers, porque todo mundo fica tipo, essa moça ali não era casada? Essa moça ali não tinha um compromisso, um anel? E aí todo mundo fica meio que questionando, e aí corta pra tudo isso aí e as tretas. Nesse meio tempo, né, a Ana tentou convencer a mulher do Oblonsky a dar uma chance, ela aceitou dar uma chance pro Oblonsky. Isso faz o Oblonsky mudar? O Oblonsky parou de trair a mulher? Não parou de trair a mulher. O Oblonsky continuou metendo gaia na mulher, mas ok, a gente também vai ter que ignorar esses pontos. E aí vem todo o ponto do livro, né? Eu não vou falar muito pra não estragar a leitura. Esse é a abertura do livro, só pra, né, caso vocês tenham interesse em conhecer a história. Eu falei bastante já do começo do livro. Olha aí, ó, o arquivo já tá com 14 minutos, só de eu falando do começo do livro. E aí a gente tem vários paralelos, e é isso que eu quis conversar com vocês quando eu quis falar sobre o livro. Eu tô morrendo de calor dentro desse carro, então eu vou ter que apurar agora o vídeo pra eu poder abrir a janela. Eu só não abro porque vai fazer barulho, né? Mas, gente, esse livro, ele foi escrito em 1800 e bolinha. Ele traz todo o conceito da época, tudo que pra eles era normal. Então a gente aqui vai ter uma situação onde a Ana Karenina, ela trai o marido com o Vronsky, ela vai ter um caso com ele, vai ser amante do Vronsky, e aí ela vai ter muitos problemas na vida. E teve vários pontos no livro que eu fiquei super impactada, eu vou elencar alguns aqui. Quando todo mundo ficou sabendo do caso da Ana e do Vronsky, foi numa cena de corrida de cavalo. Foi a pior cena literária acho que eu já li na minha vida. Eu fiquei muito mal, de verdade, porque a égua, a Frufru, ela morre. Alerta de spoiler. Ela vai de ponta, e aí eu fiquei muito mal com essa cena, porque precisava. Qual que era a necessidade de matar a égua? A égua do Vronsky morre, e nessa cena a Ana fica muito nervosa quando o Vronsky cai com a égua ali e tudo, e aí todo mundo percebe que tinha alguma coisa. Nesse momento o marido dela também percebe que tinha alguma coisa, e aí vão acontecendo várias coisas. Por exemplo, o marido dela chega, fala, olha, eu sei que você tá tendo um caso, para com isso que vai ficar tudo bem. E aí ela confessa, olha, eu sou amante, é isso aí, ela é engravida do Vronsky, e aí ela fala pro marido, ó, eu sou amante mesmo. Nisso o marido fala que se tiver tudo bem, se ela quiser continuar, ele vai ignorar, desde que ela não veja o amante na casa, desde que ela não fica se encontrando em público com ele vai aceitar a Gaia, desde que ela seja uma esposa honrosa ainda, e que as pessoas não fiquem falando dele, que ele tá levando Gaia, entendeu? E várias coisas vão acontecendo, gente. Se eu parasse pra falar tudo que acontece nesse livro, meu Deus, esse vídeo ia ser enorme. Mas o que eu quero falar de mais importante, vamos me cortar, segurar a língua, o que eu quero falar de mais importante desse livro é sobre a hipocrisia. Porque assim, esse livro,
A Ana é uma chata. Ela é uma chata porque ela não sabe o que ela quer da vida. Ela tava entediada, ela tinha um casamento ruim, aí por puro tédio, por não saber o que ela quer da vida, ela causou uma confusão enorme. Foi privada de ver o filho, tá? Inclusive a cena do encontro dela com o filho, linda. Ela foi privada de ver o filho, ela não sabia o que ela queria, daí o marido perdoa ela, daí tem um momento que ela tá pensando, ai, eu queria que ele me perdoasse, porque eu não queria que nada disso acontecesse. Daí quando ele fala, beleza, te perdoo, aí ela fala, ai, mas não é isso que eu quero não, eu quero continuar aqui na ativa. Aí ele fala que vai dar o divórcio pra ela, só que ele também não dá o divórcio pra ela, ele segura isso, ele não dá o divórcio pra ela. Naquela época, as pessoas podiam se divorciar na Rússia, era uma coisa legal, só que eram em algumas situações, né? Por exemplo, adultério era uma situação que ensejava o divórcio. A pessoa, a mulher, ela ficava muito mal falada, o homem, ninguém se importava. Tanto que o Oblonsky, né, dá-lhe metegaia, ninguém fala nada, todo mundo pega um paninho assim, ó, e passa pro Oblonsky. Ele pode fazer o que ele quiser. Agora a Ana não podia. Então, o divórcio, ele casava muitas coisas pra mulher, porque ela ficava mal falada, ela perdia direito aos filhos, que é o que acontece, ela não pode ficar com o filho. O pai, inclusive, chega a falar pro menino que a mãe morreu. Aí, quando o menino fica, não, ela não morreu, aí ele fala, não, ela morreu pra mim, tipo, disfarçando, mas ele fala que ela, né, morreu. As pessoas julgavam a Ana até não poder mais. Teve uma cena no teatro que é muito pesada, assim, todo o julgamento. E uma das coisas que mais, né, que eu queria falar que é a hipocrisia, é porque, por exemplo, aquela Betsy, aquela amiga dela, também era uma hipócrita do caramba, que também traía, também fazia as coisas que queria, e daí saía falando torta e direita da Ana, né? Mas tudo bem, não gosto dela. Mas o próprio Oblonsky, os homens traíam, os homens ficavam dando em cima de mulheres casadas, ficavam fazendo o que quisessem, e tava tudo ok. A coitada da Ana não podia. Então, assim, eu não gosto dela como personagem. Eu acho realmente ela chata e que toda essa confusão se deu porque ela tava entediada. Tipo, vai pintar alguma coisa, sabe? Vai, sei lá, olhar os lírios do campo. Mas precisava causar essa confusão. Só que ao mesmo tempo não dá pra julgar ela 100%. Porque ela foi uma mulher que casou por obrigação. Nunca tinha realmente se apaixonado pelo marido. Não gostava do marido. Aí quando ela se apaixona, ela não pode viver o amor por causa da sociedade. Então dá pra entender também um pouco ela, não dá pra julgar 100%, eu só não gosto dela porque eu acho ela chata. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem personagens muito legais, que é, no caso, o Lyovin e a Kitty. Toda a história deles é muito legal. Ele também é um personagem que tem momentos duvidosos. Eles casam, né, o Lyovin, depois de um tempo, ele consegue conquistar a donzela, eles casam, só que logo no começo do casamento, ele tá, tipo, eu não aguento mais essa mulher, ele já não queria mais estar perto dela, eu não sei o que tava acontecendo com ele, que ele achava talvez que ela não tinha nenhuma função, que ela só ficava em casa decorando a casa, mas ele não tava valorizando ela, até que chega um momento que ele recebe uma carta informando que o irmão dele, né, tá muito doente e vai morrer, e aí ele tem que viajar pra ir ver o irmão, ela força pra ir junto, ele não queria deixar ela ir junto, de jeito nenhum, mas ela vai, ela fala, eu vou, eles brigam por isso e ela vai, e aí lá, ela simplesmente é a melhor personagem do mundo, o cuidado que ela tem com o irmão e com a outra mulher lá, e tudo, o Lyovin achando que ia ser horrível ver a Kitty naquela situação e ela cuidando do irmão moribundo dele. Aí a cena da morte do irmão do Lyovin também é muito emocionante, muito triste, sabe? E aí ela se mostra, assim, uma personagem incrível. Ela é maravilhosa, eu adoro a Kitty. E aí tudo que vai acontecendo nesse livro é simplesmente, assim, coisa de novela, de verdade. Você não consegue parar de ler alguns trechos porque parece uma fofoca. Literalmente parece que você tá ouvindo fofoca daquelas tias conservadoras, e aí tu fica tipo, ah, meu Deus! Aquela tia conservadora que julga todo mundo, tá chifrando o marido. É esse tipo de fofoca desse livro, ele é muito bem escrito, ele é muito bem desenvolvido. Tem trechos que eu realmente achei muito chatos, que foi muito difícil de ler. Quando fica falando sobre algumas coisas de guerra e de imposto e coisa nada do governo, é um saco, dá vontade de... Mas tu vai passar, tu lê, tu consegue, dá pra sobreviver. Parte da agricultura também, porque tava acontecendo também meio que uma reforma agrária, uma questão da agricultura na Europa, e o Lyovin, que vive no campo e que gosta muito do campo, ele tava questionando muito isso, porque os agricultores, as pessoas que trabalhavam com isso lá, eles eram chamados de mujiques, né? E aí ele tem momentos que ele se questiona sobre se tudo isso que aconteceu na Europa conseguiria ser aplicado na Rússia, se daria certo, a questão dos trabalhadores, né, no campo. Então ele questiona muito isso. É uma parte muito chata, mas que se você tem um pouquinho de paciência, é um pouco interessante, porque a gente vê como é a realidade também de trabalhadores hoje em dia, sabe? A desvalorização, valorização, questão de direitos e tudo. Então
tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Eu confesso pra vocês, porque foi difícil passar por isso, mas deu pra passar. Eu vou daqui a pouco apagar essa informação do meu cérebro pra caber espaço pra outras coisas. Porque eu ocupei muito do meu cérebro pra ficar pensando nisso. Mas é muito interessante, então vale muito a pena também ter um pouquinho de paciência pra ler esses trechos que são um pouco mais extensos e mais descritivos. Só que quando chega a parte dos personagens, principalmente o núcleo central, não aqueles personagens meio nada a ver, que tem uns assim meio chatos, mas tipo, a própria história da Anna e do Vronsky, todos os questionamentos que ambos têm, se eles ainda gostam um do outro, os dois ficam com dúvidas sobre isso, se vai dar certo, se não vai dar certo, a relação também da Anna com o marido e a pessoa que ele se torna, né? Porque muita gente trata ele como um vilão. O fato dele não dar o divórcio, tudo meio que vilanizam o Alexei Alexandrovich, que é o nome dele, o marido, né? Mas dá pra entender, sabe? Porque ele tentou perdoar a Anna, ele tentou ter um pouco de compaixão por ela quando ele achou que ela estivesse indo de ponta, né? Na cena do parto. É tudo no spoiler, né? Mas não é o spoiler principal do livro, tá? Não me critiquem. Ele perdoa ela, ele perdoa o próprio bigodudo lá, mas dá pra entender um pouco ele também, porque ele era uma pessoa, na sociedade que ele vivia, né, gente? Uma pessoa importante que tava sendo mal falado pelo comportamento da esposa também. Então, a gente tem que tentar encaixar um livro que foi escrito no século XIX dentro do século XIX, entendeu? Então, naquela época, era assim. O próprio Tolstói, eu acho que ele tinha essa visão de condenar muito mais a mulher do que o homem. Ele tenta não mostrar tão claramente isso, mas dá pra ver que ele tenta condenar muito mais o comportamento de uma mulher adúltera do que de um homem adúltero, tanto que o Oblonsky tá tudo certo e a Anna tá tudo errado. Então, eu acho que o próprio escritor condenava isso e não dá pra julgar ele, é a sociedade onde ele vivia, é aquilo que a gente falou, gente, não dá, é que nem o pessoal que pega tweet antigo das pessoas, hoje em dia não mais, né, hip Twitter, pegar tweet antigo das pessoas pra dizer, olha como é preconceituoso, gente, eu dou graças a Deus por a gente ter a capacidade de desenvolver a nossa mente e evoluir como ser humano, sabe, não dá pra julgar, às vezes, o que a gente achava de uma época passada, pra agora, graças a Deus, a gente consegue evoluir e mudar a nossa cabeça. Então, eu não julgo nenhum tipo de preconceito, nada de livros antigos, sabe? Porque era a realidade deles. Hoje em dia a gente vê que tá muito errado. E tá errado, e é muito bom a gente poder questionar isso e debater sobre isso. Mas pra situação, eles estavam certos. Vocês entendem? Não certos, mas tipo, eles achavam que estavam certos. Então a gente não pode julgar toda uma geração antiga, uma literatura antiga pelos olhos, né? Os olhos de uma geração atual. Então, o próprio Tolstói criticava muito mais a mulher do que o homem. E todo mundo ali no livro apontava muito mais os erros da mulher do que do homem. E tudo isso a gente vê muito nitidamente e consegue atualizar. Tanto que a gente vê que hoje em dia ainda as mulheres são muito mais criticadas por algo do que os homens. Não é algo exclusivo do século XIX. Hoje em dia ainda acontece. Mesmo a gente tendo uma visão evoluída, tendo crescido, tendo estudado, tendo visto como ainda assim as mulheres são muito mais julgadas do que os homens. Então, ele é um livro muito bom para você refletir sobre vários pontos sociais e tudo. E a gente pensa, nossa, mas é sobre a sociedade russa do século XIX, mas ainda assim a gente consegue atualizar e trazer para nossa realidade. Então esse livro, ele é simplesmente sensacional e vale muito a pena a leitura, porque ele traz realmente muitas reflexões e muita fofoca. E essa é a melhor parte, é uma fofoca muito boa. A gente fica realmente ansioso para saber o que tá acontecendo com os personagens. Ele tem cenas emocionantes, eu vou citar algumas, né? A morte da égua, ai, terrível, sério, a morte da égua foi desnecessária. Mas a parte do nascimento, a parte da morte do irmão do Lvovin, do nascimento do filho da Anna, da filha, né, que é a Anna Sand, porque ela dá o mesmo nome, Anna, que daí chamam de Anne, na verdade, mas é Anna. E aí, quando é Anna, filha da mulher, que é o mesmo nome da mãe, é Sandy, quando é do pai é Júnior, então Sandy Júnior. Aí a Anna Sand nasce. O nascimento do filho do Lvovin também, tudo que acontece pós-nascimento, né, do filho do Lvovin também é bem emocionante. No final bem lá no final, que daí eu não vou falar, mas daí depois o próprio do marido lá,
cuidando da criança, tudo. O reencontro da Ana com o filho é muito emocionante. Então ele tem cenas muito bem elaboradas e que tem um ponto de impacto muito grande, são muito boas, então vale super a pena a leitura. E é isso, eu acho que eu falei mais do que eu devia. Gente, esse vídeo ficou enorme. Eu espero que eu tenha conseguido lembrar de tudo que eu queria falar, porque o que eu fiz, né? Eu peguei e separei todos os tópicos do que eu queria falar e anotei no bloco de notas do meu celular. Pensei, eu vou falar sobre isso, isso, isso e aquilo. Só que eu esqueci que eu uso meu celular pra gravar. Então eu não consigo acessar o bloco de notas do meu celular. Mas eu espero que eu tenha lembrado de tudo. Vamos conversando sobre nos comentários. Eu sei que bastante gente que me acompanha aqui já leu esse livro, então vamos conversando. Eu, no geral, gostei muito da leitura. Tirando esses pontos aí da Ana e algumas discussões ali da sociedade, que foi que eu conversei com vocês aqui no vídeo. Mas, no geral, foi um livro excelente. Vale muito a pena a leitura. Eu recomendo. E assim, ó, tem que encarar, tá? É um calhamaço. Eu li ele no Kindle, então a gente não consegue ver que ele tem mais de 800 páginas. E ó, a maravilha do Kindle! Li um calhamaço sem sofrer por estar lendo um calhamaço. Mas vale super a pena. Então, fica a minha indicação de leitura. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo. Tchau!